Fala galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quero dizer que eu estou muito feliz aqui de estar gravando mais um vídeo para vocês. Fiquei uns dias na semana anterior sem filmar, então já estou gravando aqui. Isso é domingo, 9h50 da noite. Já peço que você se inscreva para dar a moral para a gente aqui. Já se inscreve no canal, dá o seu like e lembre você também que no link da descrição desse vídeo eu sempre coloco o link do grupo do WhatsApp da comunidade dos fundadores, onde lá tem outros fundadores ou outras pessoas que estão querendo abrir empresa e que eu recomendo super que vocês acompanhem lá, entrem lá porque não tem custo nenhum e eu acho que vai agregar sempre muito a gente poder trocar figurinhas, inclusive até ajudo a galera que está lá com alguns insights. Se o vídeo de hoje é sem roteiro, eu não pensei em nenhuma technique para trazer para vocês, mas eu quero falar um pouquinho sobre, como vocês devem ter visto no título do vídeo, sobre como que eu fiz para aprender tudo que eu sei até hoje. É, já começo aqui o vídeo já deixando muito claro para vocês que como é que eu fui, qual o tipo de aluno que eu fui sempre na minha vida. Eu nunca fui o aluno nem o mais estudioso, nem o mais inteligente, eu nunca fui esse cara. Mas também eu nunca fui o cara que mandava mal pra caramba, ou era, sabe, tinha um TDAH absurdo, ou não estudava em nenhum momento. Eu sempre fui o que eu chamei de aluno medião. Eu sempre, isso na escola, ou na faculdade, principalmente, né, porque acho que na faculdade tem um peso maior, né, tanto no tipo de conteúdo que você vai aprender. Eu me formei em engenharia ambiental aqui na UFPR de Curitiba, e não é, apesar do curso ser muito fácil de você entrar, é muito difícil de você sair. Sempre foi esse o contexto de engenharia ambiental. Porque a universidade da UFPR, ela sempre foi muito focada na docência, né? Na docência e na pesquisa. E aí, por conta disso, como o incentivo deles é sempre querer que você saia de lá para virar um pesquisador, sempre a UFPR, né, ela teve esse direcionamento de tipo de estudo onde você meio que, cara, se vire, ó, eu sou professor, eu vou dar o conteúdo. Você se vire para pesquisar. Muitas vezes eles dão conteúdos de forma um pouco mais genérica que você aprende sozinho. Eu acho que isso me fomentou muito a aprender a estudar sozinho, então isso foi uma época de muito aprendizado para mim, eu diria até mais importante do que o curso em si, porque eu decidi não atuar na, no setor. E sendo bem transparente, não acho que foi um curso bem estruturado, acho que ele não leva você direcionado para o mercado de trabalho, por ser a metodologia dele ser muito voltada à pesquisa. Acho que eles falharam e falham muito nisso. É, enfim, o ponto não é a crítica aqui, mas o fator da metodologia acabou me incentivando muito a muito mais a aprender, a como saber aprender a lidar com aprender sozinho, a buscar informação numa época que a internet não era tão aflorada, né? Não que eu não tinha internet na minha época, não sou tão velho assim, mas você não tinha tanto acesso, né? Então você tinha acesso à internet, você conseguia pegar o Wi-Fi, natural, mas eu lembro que o 3G não funcionava 100%, não era tão perfeito como é hoje, então você tinha ali uma limitação e acho que por conta disso foi bom até porque eu naquela época não usava, não tinha tantas redes sociais para você usar e ficar viciado quanto hoje em dia. Eu diria que eu tenho muito mais problema de rede social hoje, pessoal, do que naquela época. E também eu tinha mais facilidade para ler do que hoje em dia, sendo muito transparente. Assim, eu estudava muito na faculdade. O fato é, a faculdade me incentivou muito a querer ir buscar mais informação de maneira autossuficiente. E mesmo assim, eu nunca fui um aluno de alto padrão, vamos falar assim. Minhas notas sempre foram medianas, sempre tive, de vez em quando eu tinha notas muito baixas, né, por ser um curso de engenharia, e como era muito focado em pesquisa, era muito difícil mesmo, era muito difícil, tipo, eu tinha cálculo 1 a cálculo 4, física 1 a física 4, física experimental 1 e 2, matemática aplicada 1 e 2, tinha, cara, era loucura, assim, loucura. A gente só começou a falar de ambiental ali a partir do terceiro, quarto ano de faculdade. É, bom, e aí o ponto é, por que na faculdade, então, Yuri, você poderia me perguntar, se você não me conhece, eu acabei inclusive ganhando como o melhor aluno da turma, na época que eu me formei. E eu até, inclusive, eu poderia me formar na época, era um currículo de 4 anos. Logo depois que eu entrei, eles mudaram para 5, mas eu não tinha obrigatoriedade de mudar.
mas eu só estou contando isso para você entender o contexto. Eu poderia ter me formado em 4, e o que, que eu decidi fazer? Eu estudei tanto nos 3 primeiros anos, a ponto de que eu queria pegar o 4º ano e dividir ele em 2. Então, eu não tinha reprovado em nada até aquele momento, e eu fiz isso propositalmente por 2 motivos. Primeiro, para que eu pudesse me formar com a minha turma, porque a maioria estava atrasada, e aí eu não queria me formar sozinho, não queria me formar com uma turma anterior e tal. E esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, porque eu queria aproveitar o último ano da faculdade para fazer estágio. Então eu fiquei muito tempo, e eu tive esse privilégio de poder passar 3 anos extremamente focado em estudo. Então eu sei que muita gente não teria esse privilégio, então eu tive e aproveitei, fiz o que eu pude. E no 4º ano eu decidi separar em 2 exatamente para também poder fazer um estágio enquanto eu trabalhava, enquanto eu estudava. Bom, tudo isso para explicar que eu sempre fui um aluno estudioso, só que o fato de eu ter ido muito bem na faculdade, por exemplo, foi que eu não. Eu, eu simplesmente. A diferença entre mim e as pessoas e os meus colegas era só que eu era muito insistente. Eu não desistia tão fácil. Na verdade, eu nunca desistia. Parece uma coisa meio coachiniana de falar, mas você vai entender onde eu vou chegar. Quando você vai fazer, por exemplo, um curso de mecânica dos sólidos 2, não é um curso muito trivial de se fazer, é um curso relativamente difícil, ou um mecânica dos fluidos, enfim, não é fácil. Só que os meus colegas eu lembro que se surpreendiam muito com o susto. Então, você vai fazer lá, por exemplo, o cálculo 1, eu diria que o cálculo 1 acho que é o curso mais difícil de cálculo, porque é quando você sai do imaginário que você vem ali da escola de aprender somar, de subtrair, dividir e multiplicar, para de repente aprender outros tipos de mecânicas que existem que jamais eu tinha ouvido falar, como integral, derivada, limite. Assim, você dá um susto na tua mente que você achava que tu estudava. Quando você vai para cálculo 1, você vê que você é só um banana. Então, ali é o primeiro susto. Só que as pessoas, por conta de estar muito acostumadas a tirarem boas notas no colégio e tal, eles vêm para a faculdade, levam uma pancada em cálculo 1, e realmente uma pancada, média de nota tipo 2, 3, 4. Teve casos de provas em que a nota mais alta era 5, era coisa de maluco, assim. Só que muitos se assustavam a ponto de desistir, literalmente desistir. Falava, cara, quer saber, não vai ter como eu passar, eu vou deixar, vou reprovar nessa mesmo e no semestre que vem eu tento de novo. E eu não entendia aquela situação, porque eu também tirava de vez em quando notas baixas. Mas eu falava, pô, mas peraí, velho, eu tenho mais 2 provas para tentar, tem ainda a possibilidade de conversar com o professor, porque eu posso mostrar que eu sou um bom aluno. Numa dessa, ele faz uma substitutiva no final, numa dessa, ele faz uma revisão no final. E acontecia isso, não todas as vezes, mas acontecia. E não dava outra. Enquanto no primeiro quarto de semestre, em que já vinha a primeira prova e os primeiros trabalhos, sem brincadeira, metade dos alunos já desistiam ali. Então, só o fato de eu ter continuado até o final fazia com que às vezes eu me recuperava. E eu não estou falando que eu tirava super 10, não. Pelo contrário, às vezes eu tirava um 8, me recuperava, mas depois baixava de novo. Mas às vezes tinha um trabalho, ou às vezes realmente eu me dedicava mais. Então, foi uma época em que eu percebi que eu era um cara muito consistente nisso. Enquanto a maioria desiste, eu estava lá simplesmente continuando e não parava. E assim, eu não estou tirando o mérito das pessoas que, por exemplo, não tinham o privilégio que precisavam trabalhar enquanto eu estava estudando. Eu não estou tirando esse mérito. Mas eu estou tirando. Eu estou querendo colocar aqui o fato das pessoas que literalmente desistiam só pela nota baixa inicial. E isso, para mim, foi muito assustador. E quando eu percebi isso, eu falei, cara, eu vou fazer isso até o final. Tanto é que tinha na época 2 alunos que gosto muito deles, inclusive, só que eram 2 alunos extremamente inteligentes, extremamente. Era um menino e uma menina. E felizmente, para minha felicidade, eles tinham mudado de curso na época. E aí, por conta disso, eles não ficaram em primeiro lugar. Mas, brincadeiras à parte, assim, eles eram extremamente. Eles eram aquele nível de alto padrão de estudante, de aluno. E eu tava meio que. Eu era o terceiro, né? E aí, quando eles saíram, eu meio que virei o primeiro. Mas, assim, de verdade, por conta desse fator que eu falei, tinha esses outliers da turma e eu era só o cara que não desistia de estudar. Simplesmente isso. E aí, quando eu saio da faculdade e vou para o mercado de trabalho, seja para pegar um estágio e tal, você começa a ver um outro mundo. E tu percebe primeiro que
quando você vai para uma universidade como a UFPR, que você está focado em estudar para virar um docente, um pesquisador, você percebe que tudo aquilo que você aprendeu não vai ser usado para nada. Isso é, assim, o primeiro fato, não é nem opinião minha. Você que estuda cálculo 4, você não vai utilizar números complexos para fazer juros compostos para saber o valor da parcela que o teu cliente vai pagar. Não vai. Tá? Agora, isso quer dizer que eu jogaria fora o curso inteiro? Jamais, porque o fato de a faculdade ter me incentivado isso, como eu falei no começo do vídeo, a aprender sozinho e ir atrás do conteúdo, fazia com que eu tinha uma capacidade de aprender muito maior que a maioria dos meus colegas de trabalho e tal. Então eu aproveitava aquilo para mim. Então, quando você percebe, vai para o mercado e percebe que você não sabe nada, por exemplo, um curso básico de Excel, em que as faculdades não dão, pelo menos até a minha época, você percebe que você tem pessoas que são muito mais à frente só por saber um curso de Excel e você não. E aí eu comecei atrás, comecei a aprender, e como eu era já um cara muito consistente, um cara muito trabalhador e estudioso, eu ia atrás para resolver aquele problema para mim. Então, o fato é, eu sempre não, né? Mas vamos falar assim, a partir da faculdade que eu percebi que eu era assim, eu aproveitei sempre isso como uma ferramenta e um recurso meu. E aí, basicamente, eu ia atrás de mais informação para me agregar ainda mais. Então, quando eu me formei e virei um analista lá na empresa que eu estava trabalhando, eu percebi um outro problema, que eu saí de uma área, eu era estagiário de uma área de engenharia, extremamente técnica, uma coisa que não cabia a mim, não era meu perfil, e eu fui para uma área de analista de suprimentos, que é de compras, negociação. Também entrei lá, foi uma experiência totalmente nova, porque eu sempre falo que eu percebi nessa vaga que eu estava trabalhando, não que eu sabia pouco sobre financeiro, sobre economia, sobre mercado de finanças. Não que eu não sabia, eu era um analfabeto. Eu não sabia direito o que era inflação. E isso para mim foi um absurdo, assim. Quando eu me toquei disso, eu falava, cara, eu não sei direito o que é IPCA, o que é, sei lá, o que é IGPM, por que as pessoas utilizam tanto esses contratos de reajuste anual em cima do IGPM, o que é IGPM? E aí eu fiquei em choque, e aí naquela época eu decidi fazer uma pós-graduação em finanças, que foi um outro upside que eu tive na minha vida de informação, assim, aquela época eu lembro que eu tive me agregou valor absurdamente, porque eu comecei a entender como as coisas funcionavam, seja tanto na macroeconomia política do país, né, microeconomia também, mas também mercado, finanças pessoais, assim, sabe, que faz uma puta diferença. E ali que eu comecei a perceber que eu precisava ir além e que o mercado ser elitista para mim não ia funcionar. E ali eu comecei a assistir alguns influenciadores da época, ou de finanças, ou de negócio, e aí eu comecei a querer aprender mais sobre o mercado de empreendedorismo, e é ali que eu me achei no empreendedorismo. Mas eu não quero ficar contando só a minha história, mas sim mostrando que, a partir do momento que eu queria empreender, eu comecei atrás de conteúdo sobre isso. E a forma que eu percebi naquela época que eu precisava aprender foi que eu fui procurar um estudo na época de qual é a média de livros que as pessoas leem no mundo inteiro. E tem um estudo que já faz alguns anos, eu acho que nunca foi atualizado, que diz que as pessoas leem em média até dois livros completos por ano. E esses dois livros podem ser livros, inclusive, didáticos, sabe? Aqueles livros de conteúdo de que você vai estudar de alguma maneira no teu colégio, na tua faculdade. E isso eu achei absurdo, porque daí eu olhei para minha prateleira daquela época e falei, eu não tinha um livro, eu não tinha um livro. E aí livro é uma coisa muito mais acessível de você comprar, é, você compra, sei lá, por 30, 40 reais às vezes um livro, alguns são um pouco mais caros, mas eu comecei nos básicos mesmo, comecei no, nos que são best-seller mesmo, não de romance, mas de meio cotidianas mesmo, assim, que eu queria aprender um pouquinho mais. E, cara, eu comi livro naquela época. Teve ano ali em 2019, se eu não me engano, que eu tava lendo a coisa de 50 livros, 60 livros por ano. Foi assim, eu engoli os livros. E isso, nossa, me ajudou muito conceitualmente, até que chega um momento que você vai consumindo menos livro porque você começa a colocar isso na prática. E até hoje, assim, hoje eu sou hoje eu sou um leitor bem mais, bem mais ausente, mas em contrapartida eu tenho hoje uma empresa
com mais de 15 pessoas, é, muito daquilo que eu aprendi eu uso, e felizmente ou infelizmente, o meu tempo está muito dedicado a isso, e quando eu chego em casa, acabo não tendo é, qualquer energia, qualquer massa encefálica suficiente para ler, e eu acabo preferindo não ler. Não que isso seja uma justificativa, eu deveria estar lendo mais, só que realmente assim, acho que foi uma construção de coisas que fez eu chegar até aqui, e é assim que eu aprendi, é assim que tem que dar teus pulos, cara. Então, no momento que você não está aprendendo e você está assistindo esse vídeo para aprender, já é um momento para começar. O livro é uma coisa que você consegue ler entre, às vezes, o teu trabalho e, às vezes, o trânsito, se você não está dirigindo, se está no ônibus, era assim que eu fazia. Inclusive, para você ter uma ideia, para finalizar essa parte, eu sabia tanto que física era tão difícil na época, que se chama o autor, para quem conhece da engenharia, é um autor famoso chamado, acho que é Holiday, acho que é Holiday. Deixa eu pesquisar aqui enquanto isso. Livro de física, Holiday, acho que é Holiday. Será que é Holiday, né? É Holiday. Cara, esse cara é maníaco, esse cara é psicopata. Ele escreveu todos os livros de física fundamental, 1, 2, 3, 4. O que eu fazia na época? Eu peguei todos os xerox dos livros, e aí você tinha o 1 ao 4, né? Então eu fiz, cada curso era um semestre, então você tinha o Física 1 era um semestre, Física 2 era outro semestre. O que eu fazia? Todo o trânsito que eu ia da minha casa para a faculdade que eu pegava ônibus, eu tinha ali um tempo que eu poderia fazer alguma coisa, que era ler. E, como eu te falei, não tinha tantas redes sociais assim, também não tinha muito o que fazer no celular, isso me incentivou até mais a ler. Eu literalmente li os 4 livros de física inteiros. Lia, tipo, eu pegava, eu tinha um capítulo lá que a gente ia aprender, eu lia o livro inteiro, às vezes não entendia muita coisa, mas pelo menos eu já ia aprendendo o que ia cair na prova e tal, o que eu ia aprender depois para fazer os exercícios, então eu dava os meus pulos, sabe? Então, acho que muita gente, acho que ainda mais hoje em dia, deve estar numa briga incessante de rede social versus tempo, versus dedicação. Eu acho que você tem que, se você quer ir atrás do que você quer, literalmente, ou atrás do seu sonho, você tem que dar seus pulos e reduzir isso. E dar um jeito de aprender, porque você só, só fazer as coisas, geralmente você vai ter um teto muito raso. Então, se você querer fazer as coisas só aprendendo na prática e não ir atrás de informação, provavelmente você vai ter você vai chegar num platô muito mais rápido, você não vai saber o teu próximo passo. Então, muita coisa eu aprendi através de livros. É, um último exemplo aqui para acabar com o vídeo, teve uma época ali que eu queria aprender um pouquinho mais sobre marketplace. Pô, então por que eu não li sobre um livro do Airbnb? Existe a história, é o livro da história do Airbnb. E lá dentro tem conceitos do que o Airbnb utilizou. Alguns um pouco mercadológicos, no sentido de marqueteiro, né? Que eles estão vendendo só o marketing ali da empresa, mas assim, coisas que, obviamente, na escala que eles estão, você traz um filtro para você e que, inclusive, ali tem um negócio sobre comunidade de prestadores que eu achei muito bacana. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, foi mais livre. Depois vocês me contem se preferem vídeos assim, mais roteirizados, mais técnicos. Espero que tenham gostado, já se inscreva aqui no canal, dá o seu like. Lembro também do link aqui do grupo dos fundadores. Obrigado por ter chegado até o final. Um beijo, até o próximo vídeo. Valeu.